Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Vamos com mais um vídeo no canal Tempo Zil. Desta feita, na última quinta-feira, estivemos na Igreja Pentecostal Deus é Amor em Neves, aonde congregamos, e ali nós recebemos uma poderosa mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Teve a presença ali do homem de Deus, o nosso irmão pastor Iago Almeida, aonde pregou a palavra, e eu quero neste momento que você acompanhe esta palavra maravilhosa, culto de ensinamento da palavra de Deus. Vamos ao vídeo, mas antes, se inscreva no canal Tempo Zil, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Vamos ao vídeo. Quem está feliz com o nosso Deus, diga glória a Deus. Quem está mesmo, diga aleluia. Então levante a sua mão e canta. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, na minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, cante, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Não, está frio, feio e fraco. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, nos colocamos, Senhor, na sua presença, porque estamos prontos, meu Pai, para ouvir a sua palavra. Senhor, estamos aqui para ser renovados, para ser tocados, para ser preenchidos, meu Pai, com o seu poder e com a sua glória, Espírito Santo de Deus. Eu creio, meu Senhor, que ninguém, ó Deus, exatamente ninguém que adentrou por essas portas sairão, ó Deus, da mesma maneira que adentraram. Eles serão, ó Deus, capacitados, renovados, preenchidos com a sua glória, por intermédio, meu Deus, da revelação do poder que há na sua santa palavra. Senhor, fale, meu Deus, conosco através da sua palavra, meu Senhor, que é digna de toda a aceitação. Senhor, meu Deus, que o teu Espírito venha, meu Deus, fazer o novo acontecer na vida de cada um, ó Deus, para que o seu nome, meu Deus, venha continuar sendo glorificado. Fale, meu Deus, através da sua palavra, e fique, meu Senhor, conosco, para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Quem orou com fé, diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías, livro do profeta Isaías, o capítulo de número 6. Pegue na sua mão
o exemplar da Bíblia, para que nós venhamos estar falando acerca do amor do nosso Deus aqui nesta oportunidade. Quem é grato por estar na presença de Deus? Aleluia. Não. Quem é grato por estar na presença de Deus? Muitas pessoas queriam esta oportunidade e não têm. Mas Deus nos deu o privilégio de estar aqui na sua presença. É noite de nós aprendermos e sermos gratos por tudo que Deus tem feito para com a nossa vida. Isaías capítulo de número 6. Estamos hoje em mais um culto doutrinário, quinta-feira, um culto da palavra, e cremos que Deus Ele há de falar conosco através da sua bendita palavra. Isaías capítulo de número 6, o versículo é o versículo de número 1. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenas, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Levanta a sua Bíblia para o céu, a sua mão, diga comigo: meu Deus, está frio, feio e fraco, meu Deus, fala através da sua palavra, em nome de Jesus. Tome os vossos assentos, por favor. Se puder, permaneça com a Bíblia aberta, mas desocupe as mãos e aplauda Jesus. Você pode melhorar? É para Jesus. Meus irmãos, o texto que nós lemos é muito conhecido nos nossos dias atuais. Eu falo com pessoas aqui que nos escutam nesta oportunidade e que já tiveram a bênção de estar meditando no livro de Isaías, esse profeta que ficou conhecido como profeta messiânico, cujo foi levantado por Deus, e através das profecias que Deus colocou em sua boca, essas profecias, a maioria delas foram direcionadas acerca da volta daquele que viria redimir, trazer redenção pelas nossas obras, a qual eram obras mas através da boa obra de Cristo, nós pudéssemos alcançar a grande salvação. Esta vinda de Cristo foi profetizada não apenas por Isaías, mas por muitos outros profetas, mas a maioria e a maior grande concentração de profecias direcionadas a Cristo está dentro deste livro, cujo é o livro de Isaías. Então, o livro de Isaías e o ministério de Isaías é um ministério muito importante dentro do contexto de Israel e para os judeus que estavam ouvindo todas as palavras que Deus direcionava na boca deste profeta. Este profeta foi levantado por Deus em um tempo de escassez, de luta, de provação, de guerra, a qual
o povo vivenciava um tempo muito difícil, mas através da mensagem que Deus colocou na boca de Isaías, Deus, capacitando ele para esta obra, o povo recebeu palavras essas que faziam com que eles viessem se motivar, acreditando que o amanhã deles, eles teriam êxito naquilo que eles iriam operar e fazer, cujo era estar diante da boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Isaías próprio, ele profere o capítulo de número 6 deste livro, é muito interessante, pois vai nos narrar exatamente, exclusivamente acerca da vocação, da chamada deste profeta para fazer aquilo que Deus o tinha chamado para que ele viesse fazer. Então, o capítulo que nós acabamos de ler é exatamente a vocação de Isaías, é o chamado de Isaías, é o momento que Deus se manifesta para Isaías, trazendo luz, trazendo basicamente esperança através desta consagração, da escolha de Deus através do profeta Isaías. Nós iremos ver atentamente, lendo o versículo de número 1, que Isaías, quando vai escrever o capítulo de número 6, ele acha interessante, ele acha importante ele dizer para nós que o que vai ser escrito nos capítulos ou nos versículos a seguir está inserido dentro deste contexto que ele vai dizer agora. Qual é o contexto que está inserido dentro do texto que ele está dizendo? Ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, é este ano aqui, que ele vai dizer que ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, séquito, a orla de sua veste enchia todo o templo. Isto aqui é a apresentação de Deus para com o profeta. Não é o profeta que está se apresentando para Deus, é Deus que está se apresentando para o profeta. Não foi o profeta que escolheu o local, não foi o profeta que escolheu a hora, não foi o profeta que quis ver Deus neste momento, foi Deus que quis se apresentar para o profeta. É por isso que ele está dizendo, eu vi Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Trono está relacionado a controle, soberania, poder, autoridade sobre todas as coisas. E é por isso que nós iremos ver Deus no controle da escolha e da chamada de Isaías. Mas ele vai dizer, neste período em que eu estou vendo Deus, é importante eu narrar para vocês que tudo isso aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías, ele fazia parte, ou era parente de Uzias, tinha um parentesco com este rei que agora havia morrido, e ele não está datando aqui apenas por datar, ele não está falando aqui apenas por falar. Este ano aqui não foi um ano fácil para Isaías. Quando Isaías fala no ano em que morreu o rei Uzias, ele não está somente dizendo isso, ele está dizendo, no ano em que eu perdi, basicamente, alguém que era próximo de mim, no ano em que morreu aquele que era o meu parente, aquele que tinha um parentesco próximo a mim, no ano da minha perda. Ele está dizendo, em outras palavras, no ano da minha perda, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É exatamente nesses cenários
que Deus gosta de se apresentar. É no cenário da perda. É exatamente nesses cenários que Deus gosta de se manifestar. É no cenário em que as coisas parecem que estão vazias ao nosso derredor. É exatamente nesse cenário que Deus gosta de aparecer. No cenário que parece que eu e você estamos sozinhos. E assim como Deus escolheu Isaías no ano da perda dele, no ano que as coisas não iam bem para a vida de Isaías, no ano em que aquilo que ele tinha lhe foi tirado, e Deus se apresentou para ele, eu tenho um recado de Deus para a sua vida aqui nesta noite também. Deus, ele vai se apresentar neste período em que você mais necessita da presença dele. Ele é o Deus que está do nosso lado de manhã, de tarde e também pela noite. Na calada da noite, na calada da madrugada, no ano da nossa perda, no ano do fracasso, no ano em que as coisas não estão indo bem, no ano em que as coisas estão sendo puxadas de cima para baixo. É nesse ano que Isaías falou: eu vi Deus e ele se apresentou para mim. Ei, meu irmão, não importa aquilo que eu e você estamos passando, o que importa é que é nesse período que Deus se manifestará para mim e para você. Eu falei com homens e mulheres aqui que foram escolhidas por Deus, foram escolhidos por Deus, e a primeira lição que Deus traz para a nossa vida é essa: se as coisas não estão bem, é sinal que Deus vai se apresentar já para você. Se as coisas não estão indo legal, é sinal que Deus já vai se manifestar. Então fique tranquilo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o resto ele fará. Ele se apresentará a vós e você verá. Ele está dizendo: no ano da minha perda, no ano em que eu perdi algo que era colado comigo, no ano em que as coisas não estavam indo bem, Deus se apareceu para confirmar a chamada que ele tinha na minha vida. E vamos ver o cenário aonde Isaías estava. É muito semelhante ao cenário do tabernáculo, porque nós iremos ver de imediato que aqui neste texto está relacionado diretamente ao templo. E o templo, aqui neste templo, é exatamente a figura de como era o tabernáculo levantado por Moisés. Então, ele está vendo Deus se apresentar a ele. Deus está se apresentando a ele num alto e sublime trono, e neste alto e sublime trono, a orla de Deus desce e enche o templo que está na terra. Este templo é o templo a qual Isaías provavelmente está. Só que Isaías, ele não poderia adentrar no templo, pois ele não era sacerdote. Ele apenas era alguém que estava sendo vocacionado para o ministério profético. E profeta, ele está intercalado para profetizar aquilo que Deus queria por mensagem à nação, mas ele não poderia adentrar no templo, fazer aquilo que os sacerdotes faziam. Só que ele está vendo do lado de fora. Ele está do lado de fora, mas ele está vendo o que está acontecendo e as revelações que estão sendo reveladas do lado de dentro do templo. Deus está revelando a ele algo profundo, algo tremendo, mas ele não pode entrar no templo. Mas o dono do templo deu acesso para ele entender as revelações que estavam acontecendo lá dentro. Meu irmão e minha irmã, ele não podia ir, assim como eu e você, o Senhor e a Senhora não podia, mas eu e você hoje temos acesso a este templo, temos acesso a este ambiente, temos acesso a essa congregação, temos acesso a essa sede, temos acesso a esse templo levantado por Deus, e nós estamos aqui dentro glorificando e exaltando a Ele. Assim como ele viu na visão, a casa estava cheia
cheia, porque a orla enchia todo o templo. Os serafins estavam lá, e os serafins voavam, e eles cantavam, e eles diziam aquilo que Deus é completamente, que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ele está dizendo o que está acontecendo dentro do templo. O que está acontecendo dentro do templo? Um culto de manifestação, de louvores a Deus. Deus está se revelando no meio do templo. A casa está cheia da sua glória. Os umbrais do templo, as portas estavam se movendo, porque eles clamavam, os serafins clamavam tão alto, tão forte, o clamor deles estremecia os umbrais. Que culto poderoso! A casa estava cheia de fumaça, a glória de Deus tinha descido no meio da casa. E é isto, meus irmãos, que nós devemos nos levar a termos essa lição na nossa vida, porque sermos e fazermos assim como os serafins estavam fazendo, porque os serafins estavam na presença daquele que era santo. Ele não era apenas santo, ele era soberanamente santo. Ele não era somente soberanamente santo, ele era gloriosamente santo. E como eles estavam na frente de um Deus soberano, eles não poderiam parar de glorificar. A casa estava cheia, a presença de Deus estava no meio, e é isso que nós devemos fazer em um culto de louvor e adoração de Deus. Não deve parar aqui nesta noite, porque quanto mais nós glorificarmos e exaltarmos na presença dEle, mais a glória dEle desce em nosso meio. E Deus te trouxe, me trouxe aqui para te dizer: é noite de Deus renovar a nossa fé, é noite de Deus levantar aquele que caiu, é noite de Deus encher aquele que está vazio, é noite de Deus arrancar a tristeza e botar a alegria. Levante a sua mão para receber esta palavra. Não abaixe esta mão, levante a sua mão, porque nós não estamos na presença de homem, nós não estamos na presença de pessoas fracas, não, nós estamos na presença do general de guerra, o dono da batalha, ele que manda, e ele está dizendo: quando a minha igreja erguer a voz em adoração, a minha glória também encherá o templo, e eu se manifestarei novamente para vós. Eu adoro um Deus santo, eu glorifico a um Deus santo. Isaías começa a ver esta visão, ele começa a ver estas coisas, ele começa a ver a glória de Deus sendo manifestada na casa, ele começa a ver as coisas que estão acontecendo, e ele vai dizer: ai de mim, porque eu vou perecer, porque é muita graça, é muita glória, é muita unção, é muita graça. Deus está se manifestando e está se revelando para mim. Eu vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas que são de impuros lábios. Olha só a glória de Deus quando se manifesta. Ela se manifesta de uma tão certa maneira, de tão certa forma, que Isaías, ele não tem nem o poder de ocultar as suas falhas, de ocultar aquilo que era o seu pecado. Quando a presença de Deus se manifestou no meio do templo, Isaías só falou: aqui está o meu erro. O meu erro é esse aqui, há de mim que vou perecendo, porque eu não posso fazer nada. Ele percebeu que o local que ele estava não era qualquer local. E é isso que nós devemos ter, de saber que a presença de Deus, na presença de Deus, diante da graça e da soberania e da santidade de Deus, nós devemos ter reverência. Isaías, ele reverenciou e falou: eu não posso esconder de mim, porque eu sou homem de impuros lábios. Ele estava no acesso dentro daquele ambiente, porque o texto vai nos dizer de forma muito clara, e nós devemos entender aqui: esse templo
ele tinha 3 etapas, ou 3 fases, ou 3 lugares. Primeiro era o átrio. O átrio era o local a qual o povo basicamente trazia a oferta para o sacerdote entregar a Deus. No átrio existia 2 utensílios. Primeiro, o altar de holocausto, que era onde era sacrificada a oferta do povo que trazia para ser entregue a Deus. Segundo utensílio, a bacia de bronze, antes do sacerdote e do sumo sacerdote entrar no segundo compartimento, que era o santo lugar, ele tinha que lavar os pés e também lavar as mãos, porque o local que ele ia entrar era muito mais santo do que aquele que ele estava passando agora. Então, primeiro local, o átrio, altar de holocausto. No átrio tinha também a bacia de bronze. Dentro do santo lugar existia a mesa do pão da propiciação. Segundo, existia também o candeeiro de ouro, também conhecido como menorá. Terceiro, existia o altar de incenso, que era onde o sacerdote, antes de entrar no terceiro compartimento, primeiro ele tinha que pegar o incensário na mão, e antes de adentrar no lugar, ele tinha que balançar o incensário. É por isso que o texto está dizendo aqui que a casa estava cheia de fumaça. O texto não está dizendo que tinha sacerdote balançando incensário aqui, mas a glória de Deus desceu tão rápido que a casa ficou cheia de fumaça. É isso que acontecia. Antes do sumo sacerdote adentrar no terceiro compartimento, conhecido como Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, ele ia até o altar de incenso, do incensário, pegava e começava a balançar. E ele balançava o incensário. Ele balançava o incensário. E Deus só se manifestava por completo com a sua Shekinah, com a sua glória, no meio do templo, quando o sumo sacerdote desaparecia no meio da fumaça e Deus se apresentava. Terceiro lugar, Santo dos Santos, aonde existia apenas um utensílio, mais importante do que todos, a Arca da Aliança, que simbolizava nada mais e nada menos a presença de Deus. Aleluia! Ei, meu irmão, não sei em qual parte do templo você está, mas quanto mais perto da arca você estiver, melhor. Quanto mais perto da arca você estiver, melhor. Quanto mais perto da presença de Deus você estiver, melhor. Mas vai apresentar as minhas falhas, os meus erros. Isaías provavelmente estava muito perto da presença de Deus, e ele fala: eu vou morrer, eu vou padecer, eu vou perder a minha estrutura. Só que o texto vai dizer, e olha só que coisa linda, um dos serafins foi lá no altar. Não sou eu que estou dizendo, está aí na Bíblia. Versículo de número 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar. Tirada do altar. Eu não sei que altar é esse que o texto está falando, mas de uma coisa eu tenho certeza, e não é errado nós afirmarmos e falarmos isso: o altar estava fumegando, cheio de brasas, porque o serafim, ele não preparou o altar e botou fogo. Não, o texto só vai dizer que o serafim foi até o altar, que estava com a brasa, e tirou a brasa do altar. E a brasa viva foi colocada na boca, nos lábios de Isaías. E o texto vai dizer que a brasa do altar, que foi agora transferida para a boca de Isaías, purificou os lábios dele. É por isso que eu e você não podemos estar com os nossos altares apagados.
É por isso que eu e você não podemos perder a brasa viva que está sobre nós, que é a presença e o fogo do Espírito Santo de Deus, porque o fogo de Deus resolve todo o problema, meu irmão. O fogo de Deus resolve tudo aquilo que veio para tentar nos parar, nos desanimar. O fogo, Isaías, ele já estava dizendo: eu vou morrer, eu vou padecer. Deus disse: não, toma aqui a minha brasa, que vai ser arrancada do meu altar. A minha brasa que vai ser tirada do meu altar. E Deus está esparramando brasas aqui nesta noite. Eu não sei se você pode levantar a sua mão e receber esta palavra. Levanta a sua mão ao alto da sua cabeça, não abaixe essa mão. É Deus que está dizendo aqui para alguém que veio aqui nesta noite: não é para você parar de adentrar, não é para você parar de fazer, não é para você parar de ir. Deus não está falando com super-homens e super-mulheres. Deus está dizendo: a minha brasa resolve. Deixa a minha brasa queimar a sua vida. A brasa de Deus arranca a impureza da boca. A brasa de Deus arranca a impureza dos olhos. A brasa de Deus arranca a impureza da mão, do pé, do coração, da mente, da alma. E eu vejo brasas de Deus sendo compartilhadas aqui nesta noite. Está sendo tirada brasas vivas do altar aqui. Foi arrancado do altar brasas vivas. Veio, tocou os lábios, a boca de Isaías. A iniquidade foi arrancada. E agora ele estava em prontidão. Não existia nada que pudesse impossibilitar ele de estar perto da glória de Deus. É isso que Deus quer tirar. Ele quer tirar os empecilhos que te impeçam de ficar perto da arca, de ficar perto da glória, de ficar perto daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia! As muralhas nesta noite, os impedimentos estão sendo rasgados. Porque quem nos deu acesso de estar aqui não foi o homem. Quem nos deu acesso de estar aqui foi Cristo Jesus. Ele abriu a porta, ele abriu o acesso, ele permitiu com que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. E quer ver, meu irmão, um local terrível, e eu falo terrível em sentido de batalhas espirituais, a qual nós nos programamos para ir em tantos lugares, e quando nós programamos, normalmente dá certo. Mas programe a sua semana, se programe, coloque na sua agenda e fala: esse dia eu vou no culto, na casa de Deus, no ato, no templo. Sempre vai acontecer alguma coisa para fazer com que eu e você não venhamos da casa de Deus. Porque a arca de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, e nós nos programamos para ir em tantos lugares. Irmão, eu não vejo empecilho nenhum quando nós nos programamos e fala: vamos no shopping. É difícil ter empecilho para ir no shopping. A coisa mais fácil do mundo é a gente se programar para ir no shopping. É difícil ter empecilho para tantos outros lugares, porque não está relacionado a coisas carnais. Este ambiente, esta casa, este lugar, e nós somos o templo de Deus, e isto aqui não está sendo levado para este lado. Deus está dizendo: a luta é travada, porque Deus sabe que aqui você recebe o refrigério e você volta renovado por Deus para a sua casa. Aleluia. E é por isso que Satanás luta de todas as maneiras para você não chegar, de todas as maneiras para você não vir, de todas as maneiras para você não dobrar os seus joelhos, de todas as maneiras para você não levantar a mão e dar glória, de todas as maneiras para você não abrir a boca e ser renovado. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Entre lutas e lutas, entre provas e provas, entre tempestade e tempestade, olha eu e você aqui dando glória e exaltando a Jesus. Eu quero ver isso. Levante a sua mão. Você pode adorar a esse Deus que está aqui nesta quinta-feira e te trouxe para te dizer: você não vai perder a graça que Deus quer revelar a você. A unção do teu altar
não vai apagar. Nós começamos dizendo: o que está acontecendo na vida de Isaías é algo sério, é algo terrível, é o ano da perda dele. Mas neste ano é o Deus, olha o que Deus faz: Deus se amostra, Deus se revela e Deus tira a impureza dos seus lábios. Deus está fazendo isso daqui. Deus está nos melhorando aqui nesta noite. Como Isaías entrou nessa visão? Ele entrou alguém que necessitava ser melhorado por Deus. E a melhoria dele viria através de algo simples. E eu termino aqui. Algo simples, mas poderoso. A obra de Deus começou a ser concretizada de forma imediata, porque alguém, o texto vai nos apresentar dizendo, o texto vai nos apresentar informando que a voz de Deus brada dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? A pergunta do céu vem, desce, brada do céu esta voz. Só que antes de Isaías responder, ele primeiro precisava com que a sua boca viesse estar queimada com a brasa. Porque se a brasa não queimar a nossa boca, nós não vamos, nós não falamos, nós não pregamos, nós não fazemos. Glória, glória, glória. Antes, ele vai fazer algo simples, mas objetivo. Ele vai confessar aonde está o seu erro e aonde ele precisa de melhora. Ele vai falar: é aqui, Deus. Ah, é aí? Então deixa eu arrancar isso. E quando ele arranca, a pergunta de Deus desce dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? A boca dele queimada com a brasa. Ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a brasa do altar queima a nossa boca, nós não fazemos as nossas vontades. Quando a brasa do altar queima a nossa boca, nós não fazemos o nosso querer. Quando a brasa do altar queima a nossa boca, nós fazemos a vontade dele. A nossa perna não vai para onde nós queremos, a nossa perna vai para onde ele quer. O nosso braço não movimenta para onde nós queremos, o nosso braço movimenta para onde ele quer. E o que Deus quer? Deus quer disponibilidade. Às vezes nós falamos de tantas coisas. Deus quer o nosso tempo, meu irmão. Deus nos quer diante do altar. Lembra de Abraão? Deus falou: me entrega. O texto vai dizer: e provou Deus a Abraão. Deus estava o provando mesmo. E o texto vai dizer que quando ele sobe com tudo para entregar Isaac, porque Deus fala: eu quero teu filho, eu quero Isaac. Só que quando ele sobe e vai entregar da forma que Deus falou, epa, já aceitei, não precisa fazer nada, porque na verdade Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão de volta no seu altar. O sacrifício não era Isaac, o sacrifício era Abraão. Por que isso? Porque se você for ver o contexto, antes de Abraão receber Isaac, ele era um. Depois que Abraão recebeu Isaac, ele era outro. Antes de Abraão receber Isaac, você só vai ver Abraão no altar, no altar, no altar, no altar. Depois de Abraão receber Isaac, você vai ver Abraão, Isaac, Abraão, Isaac, Abraão, e cadê o altar? E Deus falou: quero você de volta no meu. E Deus está dizendo: eu quero o teu tempo. Eu não quero o teu Isaac. Eu quero você de volta no meu altar. Eu vou repetir de novo aqui, porque Deus está falando com alguém. Eu quero você de volta no meu altar, perante a minha presença, batendo continência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que está dizendo: a obra é minha, o querer é meu, então faça a minha vontade, Deus soberano. Pode me enviar. Quem aqui tem essa disponibilidade de falar: me envia, Senhor? Eu vou para onde o Senhor quer.
Eu pisarei aonde o Senhor quer que eu pise. Eu falarei aquilo que o Senhor quer que eu fale. Me use como atalaia. Me use na disponibilidade do céu, não na minha vontade, na sua vontade. Levante a sua mão, porque eu estou pregando para uma igreja espiritual aqui nesta noite. E Satanás não queria que você recebesse esta palavra. Satanás não queria que você recebesse esta mensagem. Mas a igreja pentecostal, Deus é amor de neves, está aqui dizendo para o mundo e para o inferno ouvir: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eu farei aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero que você saia daqui entendendo que é neste ano, é no ano da tormenta. Da Isaías foi o ano da perda. Eu não sei qual é o ano que você está passando, mas Deus está dizendo que você vai ver Ele no controle. Ele no controle. Ele se manifestando e trabalhando no meio do tempo. Você vai ver que Deus é aquele que te chamou para uma grande obra. Capacita-nos, Ele nos prova, para que no final nós venhamos ser aprovados por Ele. Então, se você está passando por esse momento, tenha certeza que Deus não vai te abandonar. É só você fazer aquilo que um bom obreiro, um bom servo, uma boa serva de Deus faz. No momento do desespero, ele ainda maneja a espada da palavra com autoridade e com ousadia. Eu quero que você receba esta palavra. Fique de pé. Fique de pé comigo. Leve esta palavra para a sua casa. E tenha certeza que Deus, Ele entregou para a sua vida uma aprovação e uma testificação que Ele começou com você. E Ele vai até o final com você. A glória de Deus vai se manifestar. Quem crê que a glória vai se manifestar? Se inscreva no canal Tempos Rio, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.